Existem coisas muito mais importantes ou tão importante quanto você perder peso. Muito bem, eu sou o professor Rodolfo. Você está no canal Saúde Mental e Física, especificamente num programa de desafio que nós fizemos de perder 3 quilos de gordura, 3 quilos de peso, né, em 15 dias. E hoje eu decidi trazer aí para vocês um vídeo diferente, né? Eu estava trazendo para vocês o cotidiano aí da alimentação, do consumo de água, da atividade física, e aí eu notei que é importante para quem está nesse processo de perda de peso, que quer emagrecer, saber sobre alguns pontos específicos. Quando a gente iniciou, né, antes de iniciar na verdade esse desafio, eu fiz um vídeo trazendo alguns pontos, né, preparativos para quem quisesse participar do desafio. Seria tirar da frente, né, os doces, o açúcar, não ficar tão visível, os bombons, o chocolate. E aí é nesse ponto que eu quero chegar. A perda de peso é algo importante, né, principalmente para as pessoas que estão bem acima do peso. É importante esteticamente, é importante para a saúde. A maior parte delas pensa no ponto da estética. Algumas, além do ponto da estética, também pensam do lado da saúde. Nem tanto. Falando em atividade física, né, o lado da saúde, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, recomenda aí para que você saia do nível de sedentarismo 300 minutos de atividade física por semana. Ou seja, né, essa na verdade é uma nova recomendação agora de 2021 no meio da pandemia. Então foi feita uma nova resolução ali, um novo estudo para que a Organização Mundial da Saúde pudesse afirmar isso, que para você sair dessa zona de sedentarismo, você precisa praticar aí 300, de 150 a 300 minutos, né, por dia de atividade física. 300 minutos de atividade moderada, 150 seria de atividade intensa. Ou seja, para quem é sedentário e está começando, seria 300 minutos de atividade moderada. Tá? Isso vai dar praticamente 1 hora por dia, 5 vezes na semana. 60 minutos vezes 5, 300. Tá? Pegando todos esses pontos, o que você precisa entender? Que o processo de emagrecimento, de perder o peso, né, de você perder a gordura, ele vai muito além, né, de simplesmente os números da balança. O fato de você conseguir fazer atividade física, né, que eu não vou romantizar a atividade física, que ela é difícil. Ela, principalmente no começo, assim, ela não é prazerosa. Lógico que é muito mais prazeroso você comer aquele prato de macarronada, você comer aquela picanha, você ir na churrascaria, você comer aquele pedaço de bolo, aquele pudim. Não adianta, lógico que é saboroso. A liberação de hormônios, de dopamina na hora que você consome é gigantesca, muito maior do que a liberação dos hormônios da atividade física. Então não adianta a gente romantizar a atividade física, porque ela é dolorida, ela é sacrificante, você precisa de um preparatório, desde roupa, né? Uma roupa às vezes que você não está acostumado, não fica muito confortável, mas precisa de uma roupa, de um tênis. Você precisa se trocar para poder se dirigir até a atividade física. Né? Quem vai para a academia precisa ir até lá. Ou, sim, uma simples caminhada, você precisa da troca de roupa. Porém,
você iniciar com o hábito de fazer a atividade física, isso é maravilhoso, porque você já está se dedicando a você mesmo. Opa, já tem uma mudança neurológica, uma mudança neural na rede neural. Você fazendo atividade física, todo o seu corpo, a hemoglobina, dentro da sua célula está sendo modificado inúmeras coisas. Isso é muito importante, só que ele não é visível e demora para que você comece a sentir esses resultados. Ele não é imediato de uma hora para outra. E pelo contrário, quando você inicia, você vai sentir dor. Mas essa dor do processo inflamatório da musculatura, essa dor muscular, ela tem essa liberação de hormônios que aos poucos ela vai tendo uma regulação em todo o seu organismo. E ali, juntando alguns outros hábitos importantes, como a eliminação do açúcar, como a gente colocou ali como uma pré-desafio, para que você tirasse da vista que durante o desafio você não consumisse o açúcar propriamente dito. Então a Coca-Cola, o açúcar do café, você conseguir ficar sem esse açúcar, o açúcar da batata frita, que aí vem da gordura, do carboidrato da batata frita, é difícil. Mas é muito importante, principalmente durante 15 dias. Depois voltar um pouco, consumir, eu sei que isso vai acontecer, não adianta a gente ser hipócrita, aí falar, não, nunca mais. Lógico, o próprio final de semana, Hoje nós estamos no 8º dia do desafio. E aí, como foi o final de semana? Eu mesmo falo por mim, final de semana tinha um nhoque, não consegui deixar de lado, eu comi. Tinha um pouco de trigo, tinha batata, tinha Pessoal, às vezes, fazia acho que mais de anos que eu não comia nhoque e ia deixar de comer? Deveria. De acordo com o processo, certo seria, de acordo com o desafio. Mas eu tô sendo sincero aqui para vocês. Comi o nhoque e acabei tomando Coca-Cola. Não pesei para ver se eu voltei um pouco naquele 1 quilo perdido. Mas eu sei que isso ia acontecer com todo mundo. O certo é continuar. Porém, estou aqui falando o cotidiano de tudo que está acontecendo. Outra coisa, os 3 litros de água por dia. Olha, 99% das pessoas não consomem os 3 litros de água. Se você começar a consumir esses 3 litros de água, eu tenho aí pessoas que falaram para nós, entraram em contato, que o intestino não funcionava há anos e com o consumo a mais de água, o intestino voltou a funcionar sem tomar medicamentos. Olha que importante. Imagina todo outro processo, os outros processos dentro do nosso corpo. Uma coisa simples que é o consumo de água. Consumir de 3 a 4 frutas e legumes, a verdura antes das refeições, isso ajuda na saciedade. Sem contar a quantidade de nutrientes que tem nessas verduras, as fibras que vão ajudar você no processo de digestão, no processo de emagrecimento, no processo de satisfação e no processo de defecação. Então essas frutas, esses legumes, muito importante. Olha que hábitos, isso vai muito além de perder peso. O sono, você regrar aí e conseguir ter essas 7 horas de sono. A gente pode aprimorar isso após essas 7 horas. Eu consegui regrar e dormir antes das 11 horas, Eu posso agora tentar regrar e dormir 10h30. Estipula, deu 10h30, eu vou, esquece celular, luz apagada, acabou, não fico longe de você.
Outros hábitos, né, que a gente vai aprimorando. Então, 10h30, ele fica carregando, coloca para carregar, de preferência em outro cômodo, ou longe da onde você não consiga ter acesso da sua cama, até mesmo pela radiação emitida, enfim, seria um foco de um outro estudo aqui que poderia trazer para vocês. Mas o correto é você deixar longe de você, né? Onde você precisa levantar para ir até lá e pegar ele. Conseguir estipular essas 7 horas de sono, né? Televisão, esquece. Principalmente se você usa televisão antes de dormir, não coloque filmes que vão te empolgar. Por exemplo, filmes de guerra, né? Que, querendo ou não, cria aquela ansiedade. Coloca alguma coisinha chata nesses últimos 30 minutos. Para a televisão ficar mais baixa, baixinha, onde você possa fechar o olho, escutar bem de longe. O ideal é que você, 30 minutos antes, faça a higiene do sono. Eu vou trazer uma live, um vídeo específico sobre higiene do sono. Então, 30 minutos, apaga até a luzinha vermelha, colocar uma fita isolante lá para ficar o quarto todo escuro. Você tem uma liberação a mais dos hormônios no quarto 100% escuro, né? Essa regulação do sono, com essa regulação dos hormônios durante o sono, isso vai te trazer um bem-estar contra depressão, ansiedade gigantesco, aonde você vai conseguir lidar com os outros problemas da vida. Então, olha a importância disso. É melhor você lidar com problemas com raiva, estressado, mal-humorado, cansado, ou com os hormônios mais regulados, e aí sim você tentar enfrentar os problemas. Porque eles vão acontecer. Problema sempre vai ter e sempre vai acontecer. Mas como eu lido com eles e como eu estarei para lidar com eles? Então, o açúcar, a água, esse sono, o acordar, é uma outra etapa do sono. Eu estou dormindo às 7 horas. Às vezes você está num processo de desgaste que as 7 horas de sono não são suficientes e você precisa de um pouco mais. Então é importante você fazer essa conscientização dessas horas de sono. 7 horas é para você acordar bem descansado, mas às vezes você precisa um pouco mais, né? E isso vai de pessoa para pessoa. Se você precisar aí de 8 horas, né? Mais do que 8 horas, pessoal, é muito difícil, a não ser que você tenha aí algum problema muito grave, mas para 99%, aí 90, 95, 99% das pessoas, de 7 a 8 horas de sono é o suficiente para recuperação muscular, para regulação hormonal, para você acordar disposto. E aí, o que você pode fazer? Então eu vou dormir às 10h30 para acordar às 5h30. Porque assim eu terei mais tempo para preparar um bom café da manhã, para tomar um café da manhã, para eu poder fazer a leitura de um livro, estudar, por exemplo, principalmente no período da manhã, que é um período mais calmo, antes de você fazer as outras coisas. Então, e comece devagar. Se você está acordando às 7, passe para 6h30. Principalmente nesse horário de inverno, onde o sol ele vai nascer cerca de 6h30, 15 para 7. No horário de verão, nós temos aí o sol a partir das 5h30, 5h45, 10 para 6. A gente tem alguns dias, alguns períodos aí que o sol já está saindo, ficando mais fácil do despertar natural, porque você vai se expor à luz solar. Despertou, se expõe à luz solar. Nem que for ali de 5 a 10 minutos, isso é muito importante para a regulação da glândula pineal, que fica lá no meio do cérebro, onde as janelas são seus olhos, e ela recebe essa luz, regulando o relógio biológico,
o círculo circadiano. Tá? Então, por isso que eu quis trazer isso para vocês. Muito mais importante, ou tão importante quanto o perder peso para a saúde, é você ter essas mudanças de hábitos que eu passei, são ainda mudanças de hábitos simples, né? Pode ser muito difícil para algumas pessoas, pode ser que você faça elas uma de cada vez, né? Duas de cada vez, o açúcar e o sono, o consumo de frutas junto com a eliminação do açúcar, mas elas são a base. Existem inúmeras outras mudanças de hábitos que a gente precisa ter ainda, que a gente vai trazer futuramente. Agora vamos começar pelo básico. Você conseguindo fazer isso, já é fundamental. A perda de peso é praticamente automática. Você perder peso vai ser uma consequência dessa mudança de hábito. Por isso que eu disse que essas mudanças são tão importantes quanto a perda de peso e estão interligadas. Estudos científicos provam que quem não consegue dormir direito tem uma maior dificuldade de perder peso. Se você não consegue cortar o açúcar, como que você vai perder peso? Os carboidratos, aí, por exemplo, as gorduras, as frituras, os industrializados, os hiperpalatáveis, a pizza, o McDonald's, os lanches, a batata frita, o bife frito, calabresa, que é industrializado, embutido e fritura tudo ao mesmo tempo, às vezes os bolos com coberturas. Então, evitar, principalmente no processo de perda. Depois dá pra gente colocar isso na dieta. Depois que você teve a perda de peso, você colocar um bolo de cenoura com uma cobertura de chocolate. Dá para você fazer essa cobertura de chocolate com chocolate light, ou diet. Consumir em menor escala, em vez de eu comer 2, 3 pedaços, eu vou comer 1. Então, você fazer uma reeducação, a mudança de hábito, inicialmente ela pode ser radical para que depois ela venha acontecendo de maneira mais educada. Por isso que a reeducação alimentar. Então, por isso que eu falei que existe coisas tão importantes quanto, se não for até mais importante do que a própria perda de peso, que são essas simples mudanças de hábito. Então eu espero aí que esteja ajudando vocês todo esse ciclo, esse desafio, que a gente colocou. Me coloquei como exemplo. Espero que muitas pessoas veja esse exemplo. Atividade física de musculação eu tenho dificuldade. Pessoal, começa pela caminhada. Estou caminhando bem, começa dando um piquezinho, a corrida é simples, é barato, é fácil, é um tênis, um shorts, uma camiseta. Isso todo mundo tem. Beleza? Então espero que tudo isso que eu estou fazendo esteja te ajudando a melhorar a sua vida como um todo. Não só a parte estética, a parte de saúde, mas a sua vida como um todo, no seu trabalho, no seu relacionamento e na sua saúde, no seu bem-estar e como você lida consigo mesmo. Um grande abraço do professor Rodolfo, muita saúde mental e física para você.